O mundo da música perdeu hoje mais um grande nome. Aretha Franklin, a última estrela ainda viva da era do ouro da música negra dos Estados Unidos, morreu hoje aos 76 anos. Fica a obra da mulher que mostrou ao mundo um talento inigualável. E nesta edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Pedofilia na Igreja Católica. Representante da alta cúpula é citado em relatório que denunciou mais de 300 padres. Ainda nos Estados Unidos, pesquisa mostra que a cada 10 segundos, uma criança é vítima de abuso sexual. Overdose em massa assusta a polícia norte-americana. Foram mais de 70 casos em menos de 24 horas. Primeiro-ministro italiano declara estado de emergência por um ano na cidade de Gênova. E há 41 anos, o mundo perdia uma das maiores vozes da história da música. As homenagens ao rei do rock, agora no Mundo Meio-Dia. O mundo perdeu hoje uma das maiores vozes da música. Aretha Franklin morreu aos 76 anos. Aretha Franklin estava acompanhada de familiares e amigos nos últimos dias. Diagnosticada com câncer desde 2010, a cantora estava em casa muito doente. Ela nasceu em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, e começou a brilhante carreira musical aos 14 anos de idade, gravando músicas gospel. Poucos anos depois, passou a ser um dos mais importantes nomes da música negra americana. Vencedora de 18 prêmios Grammy nos anos 80, se tornou a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll. No ano passado, ela já havia anunciado a aposentadoria depois de 56 anos de carreira. Na época, ela disse que a música é tudo o que fez em toda a vida. A última apresentação da cantora aconteceu em novembro do ano passado, quando ela já estava bastante abatida. E ainda nessa edição do Mundo Meio-Dia, a gente traz outras informações sobre a morte da cantora Aretha Franklin e uma reportagem sobre os 41 anos da morte de Elvis Presley, que coincidentemente também morreu num 16 de agosto. Um representante da alta cúpula da Igreja Católica nos Estados Unidos foi citado no relatório que denunciou mais de 300 padres por pedofilia na Pensilvânia. As autoridades locais querem alterar a lei para impedir que crimes como esses não prescrevam. Veja com a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. O que dizer de uma instituição que ensina moral, mas não tem nenhuma? Perguntou Sean Dougherty, uma das vítimas de padres pedófilos denunciados pela Promotoria Pública da Pensilvânia. Em um relatório de mais de 900 páginas, os promotores relataram abusos sexuais cometidos por mais de 300 padres da Igreja Católica. 1.000 crianças foram vítimas dos pedófilos. O cardeal Donald Wuerl, arcebispo de Washington, capital dos Estados Unidos, era bispo da diocese de Pittsburgh quando aconteceram 19 casos citados no relatório. Ele afastou 18 padres, mas também comprou o silêncio de uma das vítimas por $900 mil, o equivalente a 3,5 milhões de reais. O cardeal foi citado mais de 200 vezes no relatório, porque também teve que lidar com as denúncias de abusos cometidos antes que ele assumisse a diocese. Na época, ele afastou vários padres considerados perigosos, mas apenas transferiu para outras paróquias padres que um psicólogo considerou menos perigosos. Por isso é acusado de acobertar criminosos. O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o relatório.
O trabalho da Promotoria Pública da Pensilvânia pode provocar uma mudança na lei do estado. Para processar um pedófilo hoje, a vítima precisa fazer a denúncia em um prazo de até 30 anos após o abuso ter acontecido. Mas o estado pode votar uma lei ainda no mês que vem que acaba com esse prazo. E agora um dado alarmante. Uma pesquisa de uma organização americana mostra que a cada 10 segundos uma criança é vítima de abuso sexual nos Estados Unidos. E em Nova York, um pai decidiu enfrentar os pedófilos usando as redes sociais. Enfrentamentos cara a cara. Desde o mês passado, o americano Tony Blas se juntou a 8 mães e decidiu expor pedófilos que atacam na internet. Pai de 2 meninas, o encanador de 35 anos, que mora no bairro do Queens, em Nova York, entra em sites de paquera e redes sociais, se passando por crianças e adolescentes. Não demora para que homens mais velhos puxem papo, peçam fotos e marquem encontros. É nesse momento que o Tony e a câmera dele entram em ação. Ele vai até o ponto de encontro escolhido pelo pedófilo, que geralmente é um espaço público como parques ou centros comerciais. E então, transmitindo tudo ao vivo pela internet, ele chega até a pessoa e começa a fazer alguns questionamentos. Sem entender muito bem o que está acontecendo, muitos adultos acabam confessando que estavam esperando alguém menor de idade. É quando o Tony revela que tudo não passou de uma emboscada. Ao ser descoberto, esse homem mente ser policial. Ele tem 33 anos e no meio da madrugada aguardava em seu carro de luxo uma jovem de 15. Nervoso, diz que perdeu a carteira e foge em alta velocidade. Tony envia todas as gravações para a polícia. A motivação dele vem de um abuso sexual sofrido quando criança. Até agora, 10 homens já caíram na armadilha. Um deles, professor de matemática, que dirigiu por quase 3 horas para encontrar uma menina de 15 anos. Jonathan Castell, de 45 anos, foi preso. Tony admite que foi aconselhado pela polícia a parar com os flagrantes, mas diz que não tem medo de ser preso. Mostra que, neste momento, está conversando com outros 40 pedófilos e garante que a caça vai continuar. Na Argentina, o presidente Maurício Macri aproveitou a onda de corrupção que envolve os governos Kirchner para se promover. Macri disse a empresários que não pensa em hipotecar seu governo nem o futuro dos argentinos para defender quem atua fora da lei. Vários empresários estão sendo investigados pela polícia argentina por suspeita de corrupção, enquanto Néstor e Cristina Kirchner estiveram no poder. A notícia é destaque hoje no jornal Clarín. E a agência de notícias France Press fala da morte de Atal Bihari Vajpayee. 3 vezes primeiro-ministro da Índia, Vajpayee foi classificado pelo atual ministro Narendra Modi como uma pessoa insubstituível. Formado em jornalismo, Atal Bihari Vajpayee é um dos responsáveis pela potência política de direita que governa a Índia nos dias atuais. Uma overdose em massa assustou a polícia norte-americana nesta quarta-feira. Foram mais de 70 casos em menos de 24 anos na cidade de New Haven. A maioria das ocorrências foi atendida num parque da cidade, perto da Universidade de Yale, uma das mais renomadas do mundo. Os sintomas eram vômitos, alucinações e inconsciência. Autoridades acreditam que as pessoas tenham consumido a maconha sintética, conhecida como K2, possivelmente misturada com um opioide. 3 pessoas foram presas suspeitas de distribuir as drogas. Só no ano passado, 72 mil americanos morreram vítimas de overdose. O Ministério Público dos Estados Unidos pediu uma pena de 10 anos de prisão para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, condenado por corrupção no fim do ano passado. Pelas leis americanas, Marim poderia pegar 24 anos de cadeia, mas a pena deve ser reduzida por causa da idade avançada do ex-cartola.
Ele tem 86 anos. A promotoria também pede que ele devolva todo o dinheiro que desviou. Marim foi condenado em 6 processos de propina que movimentaram mais de 6 milhões de dólares. A sentença final deve sair no próximo dia 22. Um homem foi atacado por um tubarão em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi socorrido por um helicóptero, levado ao hospital e não corre risco de morrer. O homem estaria numa área muito distante da praia no momento do ataque. Banhistas relataram ter visto vários tubarões durante as férias de verão, inclusive tubarões brancos. Autoridades investigam os casos, mas ainda não confirmaram o último ataque, que seria o primeiro em 6 anos na região. E você acompanha aqui na Record News diariamente as dificuldades enfrentadas pelos pacientes que dependem do SUS para consultas, cirurgias e exames. E melhorar esse cenário de descaso vai ser a tarefa dos governantes eleitos. E esse é o assunto do programa Desafios do Brasil de hoje. No programa Desafios do Brasil de hoje, vamos falar de uma triste realidade: a falta de recursos para a saúde pública. Milhares de brasileiros sofrem diariamente em filas de hospitais, esperando por um atendimento que está longe de ser considerado um tratamento decente. Os principais desafios para os próximos governantes nesse setor é o tema do programa de hoje, e eu espero por você aqui na Record News. E depois do intervalo, a gente mostra uma homenagem especial ao rei do rock. E as últimas informações sobre a morte da cantora americana Aretha Franklin. A gente volta já. Há 41 anos, o mundo perdia uma das maiores vozes da história da música. Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley foi encontrado inconsciente no banheiro da casa em que vivia em Memphis, nos Estados Unidos. Mesmo após 4 décadas, o rei do rock ainda é lembrado por fãs e admiradores e continua sendo um dos artistas com maior número de hits nas paradas mundiais. Inesquecível, não é mesmo, Tina Roma? Olá, Jonathan, concordo, viu? Elvis realmente é o máximo, eu também adoro. E olha, a verdade é que 41 anos depois da morte dele, passadas tantas gerações, ninguém esquece um dos maiores cantores de todos os tempos. Essa é a Semana Elvis e vários eventos estão acontecendo no mundo inteiro, especialmente aqui, claro, nos Estados Unidos. São eventos que homenageiam o eterno rei do rock. Uma voz que não se cala. Um ritmo que não adormece. 41 anos após a morte de Elvis Presley, fãs do mundo todo ainda se emocionam com o rei do rock, deixando sua paixão explícita de várias maneiras. Fãs, muitos caracterizados com o famoso topete e roupas extravagantes, assistem a shows, participam de leilões e até concurso de sósias. Uma vigília reúne centenas de pessoas na Graceland, mansão em Memphis, no Tennessee, onde o cantor foi encontrado morto na manhã do dia 16 de agosto de 1977, vítima de um colapso fulminante associado à disfunção cardíaca, agravada pelo consumo excessivo de remédios. Elvis tinha apenas 42 anos. A mansão foi transformada em museu. Longas filas se formam para ver de perto o lugar onde Elvis morava. Esta fã de carteirinha do cantor ficou 4 horas na fila antes de conseguir visitar a casa. Para ela, a espera valeu a pena. Para esta outra fã, é difícil escolher as melhores músicas. Ele teve tantas influências, ela diz. Não era apenas rock, mas R&B, blues, tudo misturado naturalmente. Este fã concorda e diz que Elvis se destacou por fazer um tipo de música que ninguém tinha ouvido antes.
homenagear o pai, Lisa Marie Presley gravou um dueto com a voz de Elvis. Uma exposição centrada na carreira da única filha do artista e uma festa de lançamento de um álbum de canções gospel gravadas por Elvis estão entre os destaques da Semana Elvis em Memphis. Segundo Lisa, a música gospel era a preferida do pai. Alex viajou 12 horas de carro para visitar a Graceland. Ela adorou tudo que viu. O legado do cantor transcende gerações de Zafã. Não há nada como um Hound Dog Day. Um grande ídolo, sem dúvidas, e a gente volta a falar agora sobre a morte de um outro ídolo, a Aretha Franklin, que nos deixou hoje aos 76 anos. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte da cantora, como é o caso do ator Hugh Jackman, que disse que cantar com a Aretha no Tony Awards em 2014 foi um dos destaques de sua carreira. Abre aspas, foi uma experiência fora do corpo para mim. Você será sentida por todas, disse o ator. Já o cantor John Legend disse, abre aspas, saudações à rainha, a maior vocalista que eu já vi, fecha aspas. Você vê o tweet da cantora Carole King, que se manifestou nas redes sociais dizendo, abre aspas, que vida, que legado, muito amor, respeito e gratidão. Descanse em paz, Aretha, fecha aspas. E a cantora Barbra Streisand, disse que é difícil acreditar em um mundo sem Aretha, abre aspas, não somente porque era uma cantora brilhante, mas sua luta pelos direitos civis causaram um grande impacto no mundo, fecha aspas. E por fim, você acompanha aí vários tweets de celebridades, pessoas que comentaram aí nas redes sociais sobre a morte de Aretha Franklin. E claro, então, que outras informações sobre a morte da cantora você vai acompanhar na segunda edição do Hora News, que começa por volta de 1h20 da tarde. Até amanhã.